Olá, tudo jóia, alunos? Prazer em estar com vocês. Vamos iniciar aí a nossa jornada agora do segundo módulo, estudando a disciplina de matemática. Meu nome é Antônio Marcos, né? E vou estar com vocês aí estudando matemática. No segundo módulo vai ser meu primeiro, e no quinto módulo a gente encerra o segundo módulo de matemática. Nesse primeiro módulo, a gente vai falar sobre os números, né, envolvendo aí a proporcionalidade, a, a porcentagem e até o início de funções, as primeiras funções, né, até a função afim. E no segundo módulo a gente vai falar sobre as funções quadrática, exponencial, logarítmica e as sequências. Lá na sala está o planejamento, vocês podem dar uma olhada lá, beleza? Então vamos lá. Vamos iniciar então falando sobre o conjunto dos números naturais. Agora, nessa primeira videoaula, a gente vai falar sobre Nessa primeira semana, na verdade, né, o tema são os números naturais inteiros. E, e aí eu vou falar mais sobre os números naturais que dá uma base melhor para vocês, tá? Então, os números naturais, inclusive, são os números que são os mais conhecidos, né? Todo mundo já conhece, né? Que são os números que vocês mais têm contato, porque é o primeiro conjunto, né? Que vocês aprendem lá na escola, quando vocês entram lá, que são os números inteiros e não negativos, né? Por que eu não falo os números inteiros positivos? Porque aqui a gente tem o zero dentro do conjunto dos naturais, né? Eu poderia estar definindo esse conjunto dos números naturais sem o zero perfeitamente, e o zero ser um número à parte, mas eu vou considerar o zero como número natural, tá? Então, na nossa discussão aqui, quando você for classificar o zero, ele vai ser um número natural, e vamos definir quando a gente quiser tirar o zero do conjunto, aí a gente coloca um asterisco no nome do conjunto, né? N é o conjunto dos números naturais. E quando eu quiser tirar esse zero, quando eu quiser que esse zero não pertença ao conjunto, aí a gente coloca esse asterisco e aí o conjunto dos números naturais vou iniciar do 1, tá ok? Muitos autores de livros didáticos, eles vão estar definindo o N como um conjunto já iniciando do 1. Isso é questão de conveniência para estudo, tá? Às vezes, quando você quer estudar, por exemplo, as sequências, então é interessante que a contagem comece do 1. E... Mas aqui a gente vai iniciar a contagem do zero mesmo, tá? O zero vai servir para contar e indicar uma ausência de elementos, beleza? Então nós temos aqui que esse conjunto n asterisco ele vai ser um subconjunto de n, na verdade. Então é isso. O que é de importante aqui, porque esse conjunto, como vocês já têm um domínio grande dele, então eu vou pincelar algumas coisas que com certeza vocês já viram, mas é tipo uma revisão, fazer uma revisão mesmo para fazer uma ligação com o que vocês estudaram lá, com o que a gente vai precisar para estudar aqui, tá? Então vamos ter essa ótica. As propriedades, é importante que vocês
relembre as propriedades que vocês estudaram lá. Então, tem algumas propriedades interessantes dos números naturais, né? Principalmente a propriedade do fechamento, né? Aqui tá ficando meio ruim aqui para vocês verem. A propriedade do fechamento, do elemento neutro, da distributiva da comutativa essas são as principais, tá? Fechamento, o que, que é um fechamento? Se você pegar um número A que pertence aos números naturais e um número B que também pertence aos números naturais, se você somar esses números, você vai encontrar um C. Fatalmente, esse C vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, operar com dois números naturais, operar que eu digo é aqui no caso da soma e do produto, tá? Também vale aqui para o produto. A vezes B vai ser C e a gente também vai ter essa mesma informação que o C pertence aos naturais. Então essas aqui são as informações importantes sobre a propriedade do fechamento, né? Que operar com dois números de um conjunto, o, o resultado daquela operação, se ela é fechada naquele conjunto, então o resultado também vai estar dentro do conjunto. Então, esse fechamento aqui vai valer para adição e para a multiplicação. Tá? Se você adicionou, somou dois números naturais, a soma deles será um número natural, e se você multiplicou dois números naturais, fatalmente o produto deles também será um número natural. Elemento neutro. O que, que diz o elemento neutro? É aquele número que quando você opera, não altera o resultado. Por exemplo, se você pegar A mais 1, você vai ter um número que é diferente de A, não é isso? Que é diferente de A, né? Mas se você pegar A vezes 1, aí você vai ver que é igual que A. O mesmo se você pegar o A mais 0, também vai ser o próprio A. Então, por que é neutro? Porque ele não vai alterar nada. Então, o que, que não vai alterar aqui? Se você pegar isso aqui, multiplicar por 1 e somar com 0, você percebe que o A não vai alterar. Não sofrerá alteração alguma com essas operações. Então, esses aí são os elementos neutros, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação e o 0 é o elemento neutro da adição, né? 0 é o elemento neutro da adição. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Depois nós temos aqui a distributiva. A distributiva da multiplicação em relação à adição, né? Vamos pegar isso. Da multiplicação em relação à adição.
Então, a distributiva é quando você, na verdade, o nome já fala, você vai distribuir, né? Quando você distribui, você tem a situação de um produto, né? Por isso que fala que é da adição em relação a da multiplicação em relação à adição. Por exemplo, você tem aqui o A multiplicando por uma soma, por exemplo, B mais C. Então você tem uma multiplicação aqui, ó, que é o A multiplicando com B mais C. E aí você tem então a multiplicação em relação a uma adição. Aí você distribui, é como se você pegasse esse A e distribuísse para todo mundo que está lá dentro do parênteses, né? Então você vai ficar com A vezes B, que você está distribuindo A para o B, e depois somado com a distribuição do A pelo C, que é o A vezes o C. Essa também é uma propriedade que vocês utilizam muito para fazer a multiplicação lá no fundamental, principalmente vocês usaram muito no oitavo ano lá. E a comutativa que fala o seguinte, é, a ordem, né? A ordem das parcelas não altera a soma e também a ordem do produto dos fatores não altera o produto. Então aqui é a primeira aqui em relação à adição e a segunda em relação à multiplicação. Então se você pegar aqui, por exemplo, se você pegar aqui A mais B e trocar aqui por B mais A, não vai alterar. Ou A vezes B e trocar por B vezes A, não vai alterar. Essa aqui não altera a soma e essa aqui não altera o produto. Então, isso é que a gente fala de comutativo. Você pode comutar, né, trocar a ordem das parcelas aí, ou dos fatores, e aí você vai ver que não, que o produto, ele, ou a soma, não se alterará. Certinho? Então, agora dos produtos dos números naturais, essas são as propriedades importantes que vocês têm que lembrar quando você quiser justificar alguma operação feita com números naturais. Lembre-se que ainda estamos só falando, né? Essa semana a gente só vai falar de números inteiros, que são os números naturais, e os números que pertencem ao conjunto do Z, que são inteiros. Agora, nesse momento, só estamos falando dos números naturais que não são negativos. Aliás, dos números inteiros que não são negativos, que são os números naturais. Quando a gente estiver falando de todos os inteiros, inclusive os negativos, a gente não pode falar em naturais, porque os números negativos, mesmo que inteiros, não são naturais. Certinho? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir, tá, em duas partes. Então, falei agora dessa introdução, dessas propriedades, e eu venho com o vídeo, com o segundo vídeo na sequência, agora falando de partes importantes ainda dos números naturais, que a gente vai rever aqui e ver como que vocês estão nessa questão aí. Beleza? Então tá.